Olá, eu sou a professora Fernanda Torres, professora visitante na Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Essa é a nossa capacitação 9, na qual nós continuaremos a falar sobre a submissão de protocolo na Plataforma Brasil. Na capacitação anterior, nós falamos sobre as etapas 3 e 4, relacionadas ao cadastro de protocolo de pesquisa. Na etapa 3, nós abordamos o desenho de estudo e o apoio financeiro. E na etapa 4, o detalhamento de estudo. Nessa capacitação, nós abordaremos as etapas 5 e 6. Na etapa 5, várias outras informações que são necessárias serem cadastradas na Plataforma Brasil e na etapa 6, a finalização da sua submissão. Na etapa 5, é o momento que o pesquisador responsável, o seu assistente de pesquisa, ele pode cadastrar várias outras informações que são necessárias para o cadastro dos protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil. É importante cadastrar ou demonstrar ao Comitê de Ética, via Plataforma Brasil, se haverá o uso de fontes secundárias de dados. Exemplos de fontes secundárias de dados: prontuários de pacientes, dados demográficos, dados institucionalizados. Se sim, será necessário que o pesquisador responsável detalhe sobre esse uso de fontes secundárias de dados. É importante também fazer o cadastro dos grupos em que serão divididos os sujeitos de pesquisa. O número de grupos, ele não poderá ser maior do que o informado no tamanho da amostra no Brasil, realizado lá na etapa 4. É importante informar o número de indivíduos abordados ou até mesmo o número de indivíduos que sofrerão qualquer tipo de intervenção com a realização deste protocolo de pesquisa. Ainda na etapa 5, é importante que o pesquisador responsável ele informe ao Comitê de Ética se o estudo será considerado um estudo multicêntrico no Brasil. É importante também realizar o cadastro do responsável pelo centro participante. Esse deve ser vinculado a ele como pesquisador desse centro participante e essa atribuição ela será feita a partir da aba Alterar os meus dados pelo pesquisador responsável pelo centro participante. Esse pesquisador, ele não poderá ser o responsável também pelo centro coordenador. E também não poderá ser responsável pelo centro coparticipante. Ainda relacionando-se a projetos multicêntricos, é importante o pesquisador responsável cadastrar a instituição ou as instituições multicêntricas. Qual a sequência de acesso após cadastrado? Os pesquisadores responsáveis de cada centro participante, ele pode editar esse cadastro para adequá-lo especificamente ao seu centro. E posterior a isso, o envio do projeto ao Comitê de Ética pode ser realizado. Quem deverá fazer o cadastro do projeto da pesquisa na Plataforma Brasil? O pesquisador responsável do centro coordenador. Os demais centros coparticipantes, eles terão acesso a esse projeto? Sim, apenas após a aprovação no Comitê de Ética do Centro Coordenador ou na Comissão Nacional de Ética, caso aplicável para esse protocolo de pesquisa especificamente. Ainda na etapa 5, no cadastro de outras informações, é importante o cadastro das instituições coparticipantes. Em outro momento, em uma capacitação anterior, nós abordamos que a instituição coparticipante é aquela na qual haverá alguma etapa de desenvolvimento da pesquisa. O estudo, ele não será replicado para a instituição coparticipante. Essa instituição não terá replicação desse estudo se essa instituição não for vinculada a um comitê de ética.
Se a instituição coparticipante estiver vinculada ao mesmo comitê de ética da instituição considerada proponente, gera-se apenas uma versão, pois trata-se do mesmo comitê de ética que será responsável pela análise do protocolo de pesquisa. Na etapa 5, também é importante o cadastro ou as informações sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, também mencionado em outra capacitação. O grupo de pesquisa ele propõe a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Se eles julgam dispensável esse termo, é necessário justificar com uma fundamentação teórica e prática, se necessário, o porquê da dispensa, da solicitação de dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Em relação à possibilidade de retenção de amostras durante a realização e execução desse protocolo de pesquisa, haverá retenção de amostras para armazenamento? Se sim, é preciso então que esse pesquisador responsável ele justifique também com uma fundamentação teórica e prática o porquê da necessidade de armazenamento de amostras do participante de pesquisa. Ainda no cadastro, na etapa 5 de outras informações, será necessário o cadastro do cronograma de execução. Esse cronograma de execução, ele será composto pelo que será realizado naquele intervalo de tempo. Como também, logo posterior ao cadastro do cronograma de execução, será necessário o cadastro do orçamento financeiro. Toda pesquisa, ela envolve qualquer tipo de despesa, custo, mesmo que sejam despesas com transporte, com material que será elaborado, entregue aos entrevistados, por exemplo, com aquisição de gravadores, papéis, canetas, os gastos com xerox. Todos esses gastos, eles são consideradas informações que precisam ser cadastradas como orçamento financeiro. Como vocês podem observar no slide, ao clicar em adicionar despesas, surgirá uma tela que você pode então cadastrar o seu orçamento financeiro previsto para a execução do protocolo de pesquisa. Outras informações justificativas ou até mesmo considerações relacionadas ao protocolo de pesquisa que o pesquisador e sua equipe julgarem necessárias, tem o campo que é próprio para o cadastro de outras informações, como também justificativas e ou considerações que a equipe de pesquisa julga necessário. E por último, existe o espaço nesse cadastro durante a etapa 5 para a colocação da bibliografia, as referências utilizadas, principalmente aquelas que se relacionam de forma bastante direta à metodologia, à estratégia metodológica da execução desse projeto. Após a inserção dessa bibliografia, ao clicar em próxima, o sistema vai abrir uma tela que permitirá a inclusão dos arquivos do projeto. Como incluir arquivos no projeto? Como mostrado no slide, existem 2 passos. O passo 1 é necessário que o pesquisador ele faça a impressão da folha de rosto para que essa possa ser assinada. Ela vai ser assinada pelo pesquisador principal, pelo responsável pela instituição proponente, como também pelo responsável pelo financiamento ou instituição patrocinadora, se o projeto requerer esse tipo de instituição. E no passo 2, o pesquisador irá realizar a digitalização da folha de rosto assinada e então ele procede com a anexação dessa folha de rosto. É muito importante nesse momento a atenção do pesquisador responsável do IFMG para qual liderança é a que deve ser responsável pela assinatura da folha de rosto.
Ainda no processo de inclusão de arquivos no projeto, posterior à inclusão da folha de rosto assinada, pode-se então incluir os vários arquivos. Como vocês podem observar, ao selecionar o tipo de documento, abre-se uma lista dos tipos de documento, nos quais serão permitidos então a inserção do projeto de pesquisa propriamente dito, do cronograma em folha anexo, o mesmo cronograma que já foi cadastrado na etapa anterior. Todos os termos que serão utilizados durante a execução desse protocolo de pesquisa, termo de consentimento livre esclarecido, termo de assentimento livre esclarecido, termo de consentimento do respondente de um questionário anônimo, esses são exemplos dos termos que podem ser necessários especificamente para aquele protocolo de pesquisa. Como também a necessidade de cadastro da declaração do financiador, da declaração dos patrocinadores, da declaração da instituição proponente, o seu responsável, da inserção de qualquer manual, qualquer material que seja entregue ao participante de pesquisa, o cadastro, além do TCLE, de entrevista, um roteiro da entrevista, como também perguntas de um questionário. Em relação aos questionários, vale-se abrir um parêntese nesse momento que existem algumas pesquisas que ocorrem com a elaboração de diferentes tipos de questionário no decorrer da execução dessa pesquisa. Pelo menos o primeiro questionário é sugerido que seja colocado na plataforma Brasil. Atenção à forma de salvar esses arquivos, na definição dos nomes dos arquivos que serão carregados como anexos na plataforma Brasil, pois esses documentos eles não devem conter caracteres especiais, visto que a plataforma não permite a inserção de anexos que contenham no seu nome os caracteres especiais. Quais documentos são considerados obrigatórios? O pesquisador responsável tem a obrigação de anexar a folha de rosto assinada, o termo de consentimento livre esclarecido, a não ser que haja uma proposta de dispensa nessa pesquisa e todos os demais termos mencionados, o projeto detalhado, que é o arquivo completo relacionado ao protocolo cadastrado, e um roteiro detalhado de entrevista e/ou questionário. Procedendo-se com o cadastro de todos os documentos, o pesquisador poderá, então, se dirigir à etapa 6, na qual há a finalização, que é considerada a etapa final de cadastro do protocolo de pesquisa. Nessa etapa, há necessidade de assinalar ou não a manutenção de sigilo por um tempo determinado relacionado a esse projeto de pesquisa e aceitar a declaração de compromisso após a leitura de todos os termos, a conferência de todas as etapas. Pode-se então utilizar ou o campo salvar para continuar a completar o protocolo de pesquisa posteriormente e sair da plataforma, ou o campo, acessar o campo enviar o projeto ao comitê de ética. O projeto ele tem diferentes tempos de análise a depender do tipo de projeto. Esse tempo de análise, como já mencionado em outras capacitações, ele representa o tempo de checagem documental e também a análise ética realizada pelo comitê de ética no qual o protocolo de pesquisa for enviado.